Olá, pessoal. Vamos dar seguimento à aula de luminotécnica. Completando. Nesta aula, prevemos concluir e fazemos um cálculo completo de iluminação dentro de um determinado ambiente. Além das lâmpadas que nós comentamos na aula anterior, nós temos que verificar que ainda há um outro fator que pode fazer com que a iluminação seja aprimorada, né, ou até prejudicada, né? E o fator isso daí é a luminária, certo? Então eu coloquei aqui alguns tipos de luminárias, ok? Que são muito comuns, né? Então temos a luminária embutida, aquela que está no teto, ela fica embutida no teto, como podemos representar nesta primeira figura aqui. Bom, ela pode ser de embutir ou pode ser de sobrepor, certo? Aquela que ela fica para fora. Bom, a arandela, certo? Aquela que você coloca na parede, né? Muito comum às vezes colocada no meio do condomínio, tem a chamada tipo tartaruga, né? Ela tem um formatinho, parece uma tartaruga embutida na parede, tá certo? Nós temos também, pessoal, paflon, normalmente aquelas luzes que nós temos lá, né, que no fundo tem aquele pedestal, normalmente aquelas luzes direcionadas para fora, né? A luminária de mesa, ok? Nós temos algumas que são pendentes, né? Aquela que tipo às vezes parece tipo num copinho, né? Um coquinho virado para baixo, né? Temos aqui assim os pendentes, né? Nós temos também o lustre, ok? Aqueles bonitões, todo cheio de cristais, né? Certo? Nós temos os spots. Os spots, pessoal, eles podem ser inclusive pode ser tipo embutidos ou também de sobrepor, tá certo? Eles podem ser direcionais, né? Aqueles que você compra, às vezes ele vem com um ou vem com dois, né? Que você pode direcionar a luz na sua determinada posição, né? E temos a luminária de chão e temos as luminárias altas que podem ser colocadas. É um formatinho um pouquinho diferente para as luminárias. Então, classificação pela distribuição luminosa, tá? Então nós temos uma luz direta, né? Que às vezes ela produzir muita sombra, mas ela tem um maior rendimento. Por quê? Porque você está colocando em determinada posição. A semidireta, ela tem um pouquinho menos sombra, um pouquinho mais agradável para você ter isso daí, tá? Quando a gente coloca uma semidireta, por exemplo, a luz do próprio paflon, eu jogo a luz para o teto, a luz ela reflete do teto, depois ela bate em mim, né? Então, uma luz que você não enxerga às vezes a lâmpada, né? Existem luminárias, pessoal, para lâmpadas fluorescente de LED agora, né? Certo? Tubular, em que você vai olhar de vários e vários ângulos e você não enxerga. Você só sabe que tá ligado porque a luz está mirada para baixo. Bom, difusa, tá certo? Isso aqui é muito utilizado, foi bastante utilizado isso aqui em fábricas, né? Onde você não deixa a lâmpada exposta. Você coloca tipo de uma capa, ela tem às vezes um tom meio leitoso, né? Tipo assim, um tom meio branco, né? Então, o que é legal? Porque isso daí é mais confortável, pessoal. Você não está enxergando a lâmpada, a luz mirada diretamente no nosso olho, ela é incômoda, né? Bom, tem a semi-indireta e nós temos a luz totalmente indireta, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de ofuscamento, tá certo? Isso daí pode acontecer. Para quem principalmente dirige à noite, né, sabe o que é o ofuscamento, né? Fora do carro, do outro lado na estrada, o farol tá tipo, o farol baixo está queimado, o cara liga o farol alto e vem na tua cara. Bom, então vou voltar a falar na parte lá da luminária, né? Então nós temos um ângulo, pessoal, da gente colocar essa lâmpada para que não pegue exatamente na vista, tá? Então, se eu tiver várias luminárias, acontece. Então eu coloco anteparos, né? Então, conclusão, não importa que você esteja totalmente embaixo, você esteja um pouquinho deslocado em relação à luminária, né? É importante que ela não incomode na sua vista, tá certo? Então dá para colocar vidros difusores, colmeias, né? Quando falo colmeias, né, fala ou grades para poder eliminar a luz. E às vezes, pessoal, eu não quero a luz inteira espalhada no ambiente, tá? Se vocês perceberam, acontece. Por que a lâmpada numa rua acontece? Ela literalmente ela joga toda a luz para baixo, que seria o óbvio, né? Se eu colocasse somente a lâmpada, o que aconteceria? A lâmpada ela ia jogar luz para o céu, que não teria sentido algum, tá bom?
No fundo não é ofuscamento, mas eu estou colocando um exemplo. Acontece que tipo direcionar a luz é uma coisa muito importante. Então a norma, pessoal, que rege chama NBR 5413, né? Tá certo? Que ela entra para iluminância de interiores, tá certo? Para áreas externas acontece tem outra norma para isso daí. Então vamos listar os 4 fatores que são importantes para você ter uma boa iluminação dentro do ambiente. Primeira coisa, escolher a lâmpada certa, de acordo com o ambiente. A luminária que nós já vimos, tá certo? Pessoal, quando eu falo pé direito, tá certo? É a altura dentro do ambiente, tá certo? A medição do chão até o teto, um exemplo do seu quarto, isso é que nós chamamos de pé direito, ok? Em muitas casas fica entre 2,30 até 2,50. Algumas casas mais antigas chega a ter mais de 3 metros de pé direito, tá? Claro que se a lâmpada estiver muito no alto, né? Você literalmente acaba perdendo rendimento. E a outra coisa, pessoal, é um ambiente, né? Tá certo? Então, se as paredes e o chão e o teto forem cores mais claras, literalmente elas refletem melhor a luz. Se forem cores mais escuras, né? A tendência, pessoal, que é um exemplo. Ah, professor, por que tipo é um objeto escuro, né? Ele acaba aquecendo bastante quando está exposto ao sol, né? Pessoal, a questão que é o seguinte: o objeto ele absorve a luz. Tá certo? O objeto fala quanto mais escuro ele for, ele vai absorvendo a luz. Então, por isso você usar uma camiseta preta em pleno verão, né? Tá? Esquenta bastante, por quê? Porque a camisa preta ela não vai refletir a luz. Ela vai absorver a luz. Uma camiseta branca já é o contrário, ela vai refletir a luz, ok? Por isso que são as coisas que são colocadas aqui. E quais são os métodos para a gente trabalhar isso daqui, né? A gente vai acabar vendo, pessoal, o método que é o mais comum, né? Que é o mais aplicado, mas existe ainda um outro método que é chamado método ponto a ponto, tá? Mas o método mais comum que a gente vai acabar aplicando aqui assim é chamado método dos lumens, certo? No entanto, isso aqui é muito curioso, porque isso aqui vai acabar batendo com normas internacionais, tá? Então, como é que é esse método dos lumens, tá bom? Eu vou medir a quantidade do fluxo luminoso total naquele ambiente. E é necessário para ele iluminar um determinado ambiente. Vamos tomar por base, pessoal, uma outra NBR acontece, que é uma ISO, né, também, né? Que é a 8995-1, né? Certo? E a gente vai tratar isso daí encaixando tantas luminárias e vamos fazer as dimensões daquele ambiente para a gente estar fazendo. Com base nesses cálculos, nessa sequência, pessoal, vamos ver que é super, super tranquilo de fazer. A única parte mais complicadinha vai ser para a gente depois achar um diagrama da luminária, né? Tá? Depois vai ser feita uma tarefa, você vai escolher, novamente, vai escolher um ambiente da sua casa, vai desenhar uma planta baixa lá, né? E você vai acabar determinando, acontece, se a iluminação dentro da sua casa, se ela está correta ou não. Professor, como é que depois eu vou conseguir certificar se o ambiente já está correto ou não? Tá? Então a gente vai acabar vendo algumas normas e existe eu sei que não vai ser altamente preciso, mas dentro do seu celular, se você colocar a palavra luxímetro, tá certo? Ele vai determinar para a gente quantos lux vai acabar tendo dentro daquele ambiente, ou melhor, né? Dentro do local que é o local mais importante para você. Um exemplo, dentro de uma cozinha, você sabe que a pia é onde que você vai preparar os alimentos, vai estar mexendo às vezes com faca, coisas do gênero, né? Então é o local que tem que ter, literalmente estar cumprindo a norma. Por quê? Porque falta de luz, literalmente fala, você pode se acidentar por falta de luz. Então pode ser chamado cálculo de luminotécnica, método dos lumens ou metodologia europeia, tá certo? Então pode seguir exatamente falar essas três nomenclaturas para você poder encontrar esse mesmo cálculo que eu estou fazendo aqui com vocês, né, que a gente vai acabar fazendo nos próximos slides agora aqui. Então vamos ver aqui um exemplinho, pessoal, é o seguinte. Então imagine que eu quero fazer dentro do escritório, tá certo? Uma sala de advogados, poderia ser qualquer tipo de escritório, ok? Então eu tenho as dimensões,
tá certo? Ele tem de 8 metros de comprimento por 6 de largura. O pé direito, né, é 2,80 metros, né, feito com forro de gesso, né, então supostamente, como está escrito aqui, ele é pintado de branco, tá certo? Já a parede está feito num amarelo claro, e o piso, pessoal, é um Paviflex em torno de um cinza médio, ok? Tá. A idade média dos funcionários, isso aqui é importante também, em torno de 35 anos, ok? Tá bom? E as mesas são revestidas em laminado branco. Então, quer dizer, até uma boa reflexão da luz, tá bom? Então, uma coisa muito importante também, pessoal, temos que levar em consideração a idade das pessoas, né? Lembrando que eu já te falei na outra aula, ao longo dos anos a gente acaba literalmente como se estivesse gastando a nossa vista. A gente precisa de mais luz para poder enxergar a mesma coisa, tá? Então a gente vai ter que fazer um ajuste com base também na idade das pessoas que vão utilizar-se dessa sala. Ah, professor, mas e se entrar criança? Vai achar que está muito claro. E se entrar uma pessoa idosa? Vai achar que está escuro. Tá certo, pessoal? Mas a gente faz tipo um ajuste só para a gente poder determinar isso daí. Então aqui, ó, um desenho em 3D, exatamente dessa sala, né, onde vão estar lá as mesinhas, as cadeiras lá, onde vai acabar ficando cada advogado, né? Tá certo? Então, um desenho em perspectiva para você ter uma noção da sala que a gente vai estar fazendo agora aqui a parte de iluminação. Para o trabalhinho, pessoal, não precisa uma perspectiva 3D. Professor, mas se eu quiser fazer a perspectiva 3D, super simples. Se você pegar aquele programa lá, fala Switch Home 3D, que ele é gratuito, certo? Você consegue desenhar e literalmente fazer como está feito aqui, pessoal. Colocar inclusive as medidas, ele tem as medidas, tem os objetos, dá para você colocar a televisão, né? Até a Mara acabou colocando, fazendo o desenho lá, né? Entendeu? E fica super bonito, é super fácil, tá? Todo o desenho, a planta da minha casa inteira, eu desenhei a minha casa inteira, tirei todas as medidas certinho e coloquei tudo isso todo nesse Switch Home 3D. E foi até bom, porque no fundo você consegue comparar para saber se o seu vizinho não está roubando alguns 20, 30 centímetros, né, da sua casa, né? Tá certo? Fazendo as medidas para ver se está batendo o terreno também corretamente. Professor, mas como é que você faz? Acontece, entendeu? Então, para quem não tem treina digital como eu, acontece, fala, eu tenho uma treininha longa lá e faço as medidas, ela é bem precisa mesmo assim, entendeu? Aquela de carretelzinho lá, para estar fazendo as medidas corretas numa área externa, ok? Aqui ainda um corte longitudinal, só para vocês acabarem entendendo como é que as coisas funcionam, tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos 3,30 m, ok? 3,30 m, que é a altura total. Aí foi feito um teto de gesso e foi criado aqui assim um rebaixo, certo? Então as luminárias vão ser colocadas dentro desse teto de gesso. Para nós, pessoal, coisa muito importante é a altura aonde a luz vai ter que chegar na quantidade que a gente quer. Então, se é um escritório, eu vou ter que fazer a medida exatamente, pessoal, uma medida na mesa, ok? Na altura da mesa. As mesas têm entre 73 e 80 centímetros nessa média, tá? É uma altura regular de uma mesa, tá? As medidas de altura de mesa, pessoal, são mais ou menos padrões, tá? Então, as pequenas variaçõezinhas, uma um pouquinho mais altinha, um pouquinho mais baixa, né? Uma pequena diferença em relação a isso daí, mas é uma medida padrão, com base, num ser humano, fala em torno de 1,70 m de altura, que é mais ou menos esses cálculos ergonômicos relacionados aos seres humanos. Depois de tudo que nós vimos lá, pessoal, a gente pode resumir tudo isso daqui a uma única fórmula, tá certo? Onde a gente vai ter o comprimento, a largura, certo? A iluminância, que a gente vai ver aqui, ok? Tá bom? O fluxo luminoso total das lâmpadas, certo? Nós vamos ter um fator de utilização e temos também um fator de depreciação. Bom, vamos ver cada um desses itens agora em separado e nós vamos fazer o cálculo para cada um deles, tá certo? Então, determinar. Alguns já estão na própria planta, já dava para a gente ver os valores, né? Tá. Então, determinar o nível de iluminância para essa sala, tá certo? Então,
simplificando e já ficando mais tranquilo, né? Então nós colocamos 3 classes, tá bom? Então áreas de por exemplo, uso contínuo, né? Áreas de trabalho em geral, pessoal, entenda que tipo a gente às vezes cozinha, né? Tá certo? E depois a área C, que exatamente fala com tarefas visuais bem minuciosas, tá bom? Então são áreas bem específicas em cada uma delas. Só que nós temos 3 valores nesse exato momento: 500, 750 e depois 1000. Vamos ver qual deles que a gente deve usar para essa situação. Então, aqui tem uma tabelinha, exatamente questão do peso, né? Tá certo? Então, idade inferior a 40 anos, eu vou marcar -1, tá certo? A velocidade de precisão, ela é importante, 0, tá bom? A reflatância do fundo da tarefa, então lembrando que a nossa mesa ela é branca, então superior a 70, -1, então eu tenho -2. Tá certo? Aí eu vou ter que ver agora aqui embaixo aqui para estar analisando exatamente o peso de cada um deles, seguindo exatamente fala a regra, tá bom? Então é o seguinte: quando o valor total for igual a -2 e -3, tá certo? Então você vai utilizar a iluminância do mais baixo do grupo, certo? Então, ó, você lembra que tinha os 3 lá? Então você tem que utilizar o mais baixo aqui do grupo. Eu vou utilizar os 500 lux, tá certo? Então quer dizer que em cima da mesa, pessoal, vai ter que ter 500 lux. Vamos determinar agora, pessoal, que nós chamamos de fator de área, bom? Pela letra K, tá certo? Então, esse K, ele é calculado do comprimento vezes a largura. E aqui, pessoal, a altura útil. Lembra lá que nós tínhamos lá o total? Nós tínhamos 3,30 m. Bom, depois tem o rebaixo. Aí ficou com 2,80 m. Ok? Tá? E eu vou tirar 0,80, pessoal, da mesa. Então vai acabar sobrando, o meu HU vai acabar sobrando apenas 2 metros, certo? E nós calculamos o fator K, que a gente vai utilizar ele depois numa tabela aqui, certo? Então deu 1,71, ok? Tá. A escolha, pessoal, de iluminação, tipo da lâmpada que você vai utilizar dentro de algum ambiente, né? Tá? É um fator também muito importante, né? Porque é o seguinte: a lâmpada ela pode representar conforto, né? E pode representar trabalho, ok? Então temos que definir que tipo de lâmpada vocês vão acabar querendo utilizar. O que realmente fala uma coisa que pode nos enganar bastante é achar que é o seguinte, assim, a lâmpada azul ela é mais, como chama, quentinha, né? Tá certo? Então você vai falar, é mais confortável. Então, pessoal, é uma percepção psicológica da nossa vista, tá certo? O ser humano ele enxerga melhor em luzes de tons amarelados, tá certo? A distância para você alcançar ela é maior. Mas para áreas práticas de você trabalhar de forma mais rápida, né, tudo isso daí, então luzes em tons azulados, eles são melhores, porque você acha que na sua vista você está tendo mais luz, tá certo? Então é uma percepção com base fala psicológica no ser humano. Por exemplo, o professor não está fazendo propaganda da Philips não, tá, pessoal? Eu trabalhava lá na Philips, mas não fazendo propaganda da Philips não. É questão que eu consegui entrar lá no site da Philips, consegui esse material, então é muito mais fácil trabalhar dessa forma. Bom, então, pessoal, numa lâmpada fluorescente, certo? De 32 watts, 32 watts, tá? Eu tenho, fala, 2.700 lumens, tá certo? 2.700 lumens. Literalmente, se for tipo duplo, né? Então lembre que eu vou ter que multiplicar depois aqui por 2, vai ficar 5.400 em um total. Isso, pessoal, por luminária, ok? Tá bom? Novamente, não estou fazendo propaganda da Philips.
tá? Nem todo fabricante, pessoal, tem todas essas informações que eu estou tendo aqui, tá bom? Então, a Osram, né, que também é uma das concorrentes da Philips, tá certo? Quem que é o dono da Osram? Uma tal de uma empresa chamada Siemens, que por coincidência também eu trabalhei na Siemens, tá certo? Então, professor, quer dizer que tu tá de sacanagem, quer dizer, não, eu não trabalhei na GE, um exemplo, não trabalhei na Silvânia, tá certo? Então tem outros fabricantes aí, tá? Nem todos os fabricantes têm. Então, pessoal, a ideia é colocar essa luminária, pode ser uma luminária aqui de embutir, tá certo? Que vão ser colocadas dentro de uma sala, para que a sala fique mais ou menos com essa aparência, como está descrita aqui na foto. Aqui são umas características da luminária, dizendo os benefícios dela, que elas são aletas, refletores parabólicos, que joga toda a luz para baixo, tá certo, pessoal? Lembre-se que numa lâmpada tubular, pessoal, uma parte da luz ela vai ficar presa, né? Porque a luz ela vai sair da lâmpada, vai bater literalmente na luminária e vai voltar na lâmpada, né? Toda lâmpada tem esse efeito, né, que literalmente a luz vai bater e vai acabar parando dentro da própria lâmpada mesmo, ok? Então, o cálculo do fator de utilização, certo? A gente vai precisar também para poder fazer o cálculo com base lá na luminária. Então é o seguinte, pessoal, se tiver teto, for de gesso pintado de branco, 70, a parede amarelo claro, 50% fala de refletância. E o piso, pessoal, como é cinza média, eu vou colocar aqui 20%, tá? A questão não adianta você querer colocar todo mundo, não tem 100% aqui, né? Tá? Exceto se você colocasse espelho, vamos colocar espelho também no teto, né? Vai ficar parecendo um motel, né, pessoal? Não fica bonito, né? Depende também do gosto, né? Então, esses são os fatores, né? Professor, por que você colocou o piso tão escuro? Porque normalmente, pessoal, o piso a gente coloca num valorzinho. Isso daqui, você vai ver que dentro da tabela não vai ter muito mais alto do que 20% aqui no chão, não, tá bom? Então vamos ver agora aqui na tabelinha, pessoal, tá certo? Então, o nosso lá tem que ser 70, 50, 20, conforme estava lá no outro slide. E o nosso K, que nós calculamos, pessoal, deu 1,71, tá certo? Aqui foi calculado o valor interpolado, tá? Mas eu posso, pessoal, colocar um pouquinho antes, né? Pegar um valor que tem aqui na tabela. Vamos supor que tivesse 1,70 aqui nessa tabela, tá? Que às vezes não tem, tá? Que às vezes ele vai de 0,25 em 0,25, né? Tá? Então você vai pegar, literalmente, a gente vai acabar pegando o valor, né? Então vou pegar aqui nesse exemplo aqui, ó, ponto 56, tá certo? Que vai ser exatamente, fala o nosso índice que a gente vai precisar para estar fazendo nos cálculos, tá bom? Então 0,56. Bom, coloca-se só ponto para poder abreviar, para poder encurtar um pouquinho isso daí. Da onde você pegou isso aqui, professor? Do manual da luminária. Tá certo? Do manual da luminária. A luminária que define que tem essa tabelinha prontinha lá, onde vai ter o fator K, fator de área K, e o fator de utilização aqui com base aqui. Você pode ver que tipo, ó, o melhor piso que tem aqui, pessoal, como comentei com vocês lá, ó, eu tenho aqui, ó, 30%, certo? O melhor piso. Normalmente está 20, está 10, né? Tá certo? A parede aqui assim em torno de 50, né? E depois tem para baixo, 30, 10, né? Certo? Tá? E literalmente o teto pode ter um tetinho um pouquinho melhorzinho lá, 80%, né? Tá certo? Fator de depreciação, tá? Pessoal, temos que entender que com o tempo alguns ambientes começam a ficar sujo, né? Tá? Para quem trabalha em fábrica sabe que se não tiver uma manutenção de uma limpeza muito bem eficaz, fica muito empoeirado, uma camada de poeira assim bem grossa, né? Colocar, tipo, acho que o local que eu vi que ficou mais camada foi tipo em madeireira, tá certo, pessoal? Fala a questão, a própria fuligem, né? A própria madeira acontece, fala, ela vai se impregnando em alguns locais ali, né? Tá certo? Então é o seguinte, e também, pessoal, tem o fator de período de manutenção. De quanto em quanto tempo vai ser dado manutenção nesse sistema, né? A limpeza periódica, né? Tá certo? Então eu peguei aqui, coloquei aqui uma 7500, né?
E é um local normal, né? Não é nem o local mais limpo, não é laboratório para ser um local super limpo, né? É um local normal. Então imagina dentro do seu quarto aí, é um local normal. Ah, mas eu limpo muito bem, tá certo? Pessoal, limpar muito bem é uma coisa, tá certo? Laboratório, vamos dizer, laboratório para fazer vacina tem que ser 1000 vezes mais limpo do que o ambiente normal nosso de casa, tá bom? Então aqui foi 0,80. Então agora só falta a gente fazer os cálculos, né, pessoal? Certo? Então nós determinamos que esse cara aqui era 500 por aquela tabela, 500 lux. Lembra que tinha os 3 valores, nós pegamos o primeiro valor, tá certo? Tá? Aí, o que nós vamos precisar? O fluxo luminoso utilizado por cada luminária. Então era 2.700. Vou pegar o amarelinho aqui para ficar melhor, né? 2.700 vezes 2, que já está lá embaixo aqui na fórmula aqui, ó. Beleza? Tá. O fator de utilização que a gente pegou daquela tabela da luminária, que veio lá da luminária, né, pessoal? Nós determinamos aqui que aqui é 0,56, que também já está aqui embaixo aqui. E o fator de depreciação da última tabela que nós vimos, 0,8, certo? Então, pessoal, é o seguinte, pelos cálculos, né, aqui deu 24.000, aqui 2.419,2, então deu 9,92 luminárias, tá certo? Então vamos arredondar para cima, então vamos colocar quantas luminárias? 10, tá certo? Por quê? Porque no fundo se eu colocar 9, a quantidade de luz que vai chegar na mesa dos advogados vai ser inferior aos 500 lux desejado. Ah, professor, mas se der 510, 520 acontece? Melhor ainda. Tá certo? Então, pessoal, se você pegar aquele seu luxímetro, colocar na mesa, né, fala onde você está estudando, depois você vai procurar na tabelinha lá quantos lux você precisa para você estar estudando. Se estiver dando pouca luz, isso significa que você está prejudicando a sua visualização estudando. Professor, mas lá dentro do colégio, tá certo? Acontece. Pessoal, temos que levar um outro fator, acontece, é chamado fator governo. Entendeu? Acontece. Acho que o fator governo vai ter que colocar lá a quantidade de lucro suficiente na sua carteira, exatamente quanto você precisa, né? Mas o que é legal acontece, porque você pode literalmente recalcular, né? E literalmente, eu não sei por que no fundo isso daí ele tem uma ligação tanto com a área de edificações, mas ninguém também se pronunciou, mas literalmente dá para se comprovar que o governo estaria economizando se fizesse literalmente o cálculo correto e a distribuição correta dessas luminárias, tá certo? Então talvez é uma falta de conhecimento, né? Nesse sentido. A professora, porque você não vai lá, você não fala, acontece, né? Então, o pessoal não diz que uma andorinha não faz verão? Então, eu sou apenas uma andorinha, pessoal. Tá certo? Eu gosto de ser ninguém. Até porque ninguém é perfeito, né? Então, por isso que eu gosto de ser ninguém. Então, como é que eu faço o cálculo, professor, para poder distribuir as luminárias? Tá certo? Então, pessoal, o que eu vou acabar fazendo? Eu vou ter aqui as luminárias colocadas, né? Aqui no fundo não estão as 10, né? Que são apenas 8 colocadas aqui só para representar, né? Tá certo? Então, quando a luminária, se ela tiver colocado uma antena de disposição, né? Então, lembrando que eu estou fechando aqui assim, nessa linha aqui, né? Ó. Opa. Ok? Tá? Então, se eu for colocar a luminária nessa aqui, eu vou ter que dar uma distância aqui. Com relação se as luminárias estiverem aqui, a primeira aqui, ó, né? Ela vai ser metade desse cálculo aqui que eu vou utilizar um deles para a largura e o outro para o comprimento, né? Largura e comprimento. Então vamos lá, pessoal, são 10 luminárias, ok? 10 luminárias. Então, o que eu fiz? Eu vou pegar o seguinte, eu vou colocar 5 aqui, né? 5 aqui e 5 aqui. Então eu tenho literalmente aqui, eu tenho 5 colunas e 2 linhas, tá certo? Então eu vou pegar aqui os 8 metros, vou distribuir as 5 luminárias e vou fazer a divisão, vai dar 1,60 m. Então uma luminária tem que ficar 1,60 m da outra. E a primeira luminária, você vai pegar aquele seu 1,60 m, vai dividir por 2 e vai dar 0,80. Bom?
E as outras luminárias, professor, que ficaram nas linhas agora, né? Tá certo? Então lembrando, pessoal, a centralização dela aqui, ó, é pelo meio da luminária. Ok? Tá. Se eu pegar 6 metros e dividir por 2, vai dar 3 metros. Então a primeira aqui vai ser metade, então por isso que aqui tem 1,50 m. Então 3 divididos por 2 é o nosso 1,50 m. Ok? E para fechar, né, com chave de ouro, né? Então aqui está feito, literalmente fala em perspectiva, né, a colocação das 10 luminárias para poder iluminar corretamente esse ambiente. Fala uma sala de advogados, mas podia ser também uma sala para vários outros lá, podia ser inclusive uma sala de aula, certo? Cumprindo, pessoal, que se eu pegar literalmente um luxímetro de verdade, certo? Em cima da mesa eu tenho 500 lux, tá bom? Só para vocês acabarem entendendo aqui, então também, né? Então aqui nós temos a janela, né? Então durante o dia, né? Locais que tenham bastante iluminação externa, né? Você as mesas, né? Estejam próximos dessa janela, você acaba tendo literalmente muito mais luz. E isso daí, pessoal, seria bem bacana, né? Porque você aproveitar literalmente a luz natural. Até porque o escritório de advocacia literalmente fala o que faria grande diferença disso daí seria mais no entardecer ou dias chuvosos, né? Você teria um pouquinho menos de luz, né? Mas ao longo do dia você poderia literalmente aproveitar muito bem também a luz natural que entraria pelas janelas, tá bom?